Amém. Vamos ler e abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 2, verso 13. Livro de Mateus, capítulo 2, verso 13. Eu queria pedir ao diácono que pudesse trazer um copo d'água aqui para mim. Livro de Mateus, capítulo 2, verso 13. Quem está em casa acompanha conosco, aqueles que não puderam ouvir, aqueles que estão em viagem e estão dedicando esse momento para acompanhar a ceia do Senhor. Abram conosco a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 2, verso 13. Continuamos na exposição do Evangelho de Mateus, avançando domingo após domingo e meditando no que o Senhor tem revelado por nós através das Escrituras Sagradas. Diz assim: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: disponha-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permaneça lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Lendo novamente o verso 13, diz assim: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: disponha-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Amém? No domingo passado, nós meditamos sobre que o Senhor é o nosso socorro. Nós meditamos sobre essa situação no verso 12, que o Senhor é o nosso socorro. Diante das demandas da nossa vida, diante de todos os problemas que se levantam e as propostas que vêm ao nosso dia a dia, só o Senhor sabe os resultados de todos eles. Nós precisamos confiar no Senhor, precisamos confiar na sua voz, necessitamos ser guiados pelo Espírito Santo. Em Provérbios 16, verso do 1 ao 3, nós lemos esse texto domingo passado, diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Igreja, Deus cuida de nós, Deus cuida da nossa vida, nós somos cuidados por Deus. Deus é aquele que olha para cada um de nós e cuida da nossa vida. Mas como é esse cuidado? Como vislumbramos esse cuidado de Deus? Quando nós abrimos a Bíblia e começamos a ler as Escrituras Sagradas, nós somos apresentados a um Deus todo-poderoso. Logo que nós começamos a ler Gênesis, capítulo 1, verso 1, nós estamos diante de um Deus que cria do nada. O que a teologia vai dizer, o ex nihilo, o criar do nada. O Deus tem poder e é o Todo-Poderoso para do nada fazer todas as coisas. O mundo foi criado por Ele. Nós vamos aprofundando nas Escrituras Sagradas e lendo os textos, e nós vemos as proezas que o Senhor faz nas Escrituras Sagradas. Ficamos diante do povo hebreu no Egito, com tamanho poder, a partir de 10 pragas,
a partir da abertura do Mar Vermelho, a partir de alimento sendo derramado dos céus, água jorrando na pedra. Deus vai mostrando o seu imenso poder e a sua magnitude se revelando ao povo. Estamos diante de um Deus todo-poderoso, o Deus que fez o sol parar lá em Josué, o Deus que fez o sol retroceder lá no livro de Reis com Ezequias e com Isaías, um Deus que mandou fogo do céu para queimar o holocausto com Elias e alimentou Elias a partir de corvos, um Deus que sustenta 5.000 pessoas com alguns pães e alguns peixinhos, que acalma a tempestade, que anda sobre o mar. Nós estamos apresentados a um Deus que é todo-poderoso, que curou leprosos, que curou cegos, que ressuscitou mortos. O nosso Deus, Ele faz proezas. Não existe impossibilidades para o nosso Deus. Ficamos maravilhados com o agir de Deus. Ficamos paralisados quando ficamos diante de uma maravilha apresentada por Deus. Em Josué capítulo 3, verso 5, Josué vai virar para a multidão, para o povo hebreu, e vai dizer o seguinte: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O nosso Deus é um Deus de maravilhas. O nosso Deus é um Deus que faz grandes coisas. O problema disso tudo, quando nós entramos nas Escrituras, está quando nós esperamos as maravilhas de Deus. Há um problema nessa situação quando nós esperamos as maravilhas de Deus, quando nós aguardamos que Deus faça aquilo que extrapola a nossa compreensão, quando nós ficamos espantados, admirados e vemos o inacreditável acontecer em nossas vidas. Quando ocorre uma cura de forma inexplicável, estamos diante de uma doença e inexplicavelmente a cura surge. Quando existe uma prosperidade miraculosa, quando Deus age na família e uma porta surge de repente e nós conseguimos apontar que ali Deus se faz presente. A solução vinda do nada, quando nós aportamos e olhamos o seguinte: só Deus poderia ter feito isso tudo. Isso existe um problema na nossa percepção. Isso tudo acontece porque justamente o nosso Deus é o El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso e tudo pode fazer, mas existe um problema na nossa percepção. Sabe por quê, igreja? Porque o nosso Deus é aquele que faz grandes coisas, aí eu coloco entre aspas essas grandes coisas. Deus é aquele que faz grandes coisas em nossa vida, mas também é aquele que faz pequenas coisas em nossa vida, e entre aspas também, eu quero colocar essas pequenas coisas. Deus não é aquele que se debruça e olha para a nossa oração, para simplesmente fazer aquilo que nos deixa inexplicavelmente admirados, que a gente sinta de tal forma que o inexplicável está acontecendo, o inconcebível acontece em nossa vida. Não, Deus não vira só para nossas vidas e faz isso. Não é só quando de repente estamos no meio de um assalto e a arma falha e o bandido chega a se converter com aquilo tudo que está acontecendo. Não é só dessa forma. Quantos são os livramentos que Deus nos faz durante o dia, que nós não percebemos, que não está no nosso campo de visão e da nossa percepção. Pessoas que intentam o mal, que Deus não faz com que nós sejamos enxergados por ela, e ela passa pela gente, sem perceber, e nós não percebemos que aquilo tudo está acontecendo. Quando uma enfermidade entra na nossa vida e sai, e nós não precisamos ser diagnosticados pelo médico, e não chega ao conhecimento que nós tivemos essa doença.
os livramentos de uma batida de trânsito, que nem ao menos nós percebemos que poderia ter acontecido. Deus age também nas pequenas coisas, sem que entrem no nosso campo de perseguição. Cada minuto da nossa vida é um milagre diante de Deus. Nós estamos sempre sobre os cuidados do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes nos foge a consciência, às vezes nós não conseguimos perceber. Quantas pessoas perderam a percepção do cuidado de Deus? Quantas pessoas que se negam a ir a um médico, porque acha que é não confiar no Senhor, que Deus possa usar os médicos para a cura. Quantas pessoas, e nós passamos por isso na nossa vida, se negam às vezes de se esforçar e se esmerar no estudo, porque acha que não é confiar no Senhor. Quando eu comecei a fazer o seminário, me falaram isso: por que você fará seminário? Deus é aquele que ensina, você não precisa estudar, você não precisa ir para o seminário aprender a Escritura, porque o Deus ensina. E esquecemos da percepção simples de que Deus nos ensina através dos outros. Nós aprendemos a partir das outras pessoas. Quando nós abrimos o texto de Mateus e lemos até agora no capítulo 2, nós estamos apresentados a um Deus que vem revelando as suas maravilhas e mostrando que o filho prometido, a criança prometida nasceu. Deus está fazendo grandes coisas no capítulo 2. Olhamos e vemos uma gravidez virginal acontecendo, Maria gerando uma criança, sem antes ter conhecido um homem na sua vida, sem antes estar casada, e o Espírito Santo gerando a criança. O livro de Lucas vai dizer que milagrosamente pastores reconhecem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e a salvação estava chegando a Jerusalém, e os pastores vão adorar ao Senhor. O texto de Mateus vai nos dizer, e nós já falamos bastante sobre esse tema, que os magos na Pérsia, surge uma estrela no céu e anuncia que o Messias nasceu, que o Rei dos Judeus nasceu. Deus mexendo com a espiritualidade, mexendo com a natureza e mexendo também com as Escrituras Sagradas para revelar que Jesus Cristo estava nascendo. As Escrituras foram abertas diante de Herodes para mostrar que o Messias haveria de nascer em Belém. Surge uma estrela para guiar os magos, para orientar até o local aonde Jesus estava. Isso tudo aconteceu de forma milagrosa. Quando olhamos para o texto, nós vemos que a mão de Deus operou em todas essas informações para mostrar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é Deus. Mas de repente nós chegamos ao verso 13, e quando nós olhamos para o verso 13, nós vemos o seguinte: diz o texto: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: disponha-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permaneça lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar um menino para matar. Vemos nesse texto a proteção de Deus, Deus zelando pela vida de Jesus Cristo. Vemos o cuidado do Senhor para com tudo aquilo que estava acontecendo. Deus estava agindo no meio da família de José, protegendo José, Maria e Jesus. Deus estava agindo. Eles estavam ficando livres da perseguição herodiana e Jesus não seria morto por Herodes. Mas nós não vemos uma salvação miraculosa nesse texto. Nós não vemos uma salvação que nos oriente a ver que Deus estava salvando de forma que é incompreensível à nossa razão. Herodes ia se levantar, Herodes ia de encontro a Jesus Cristo. Jesus estava sentenciado à morte antes mesmo de começar o seu ministério. Herodes ia entrar em Belém e iria matar
Jesus Cristo. Jesus foi salvo de Herodes, mas nós não vemos Deus mandando fogo do céu para salvar Jesus Cristo. Nós não vemos Deus abrindo o mar vermelho para salvar Jesus Cristo. Não vemos uma coluna de fogo protegendo Jesus Cristo de Herodes chegar até onde ele estava, como foi com os hebreus. Nós não vemos uma sarça ardente agindo aqui com Jesus Cristo. Não vemos uma legião dos exércitos celestiais descendo para proteger, como foi com Eliseu. Nós não estamos vendo isso. Nós estamos vendo Deus orientando José a fazer uma fuga, a fugir da presença de Herodes. Nós estamos vendo uma ação humana, Deus promovendo que José tomasse uma ação humana, para que pudesse se livrar da perseguição de Herodes. Uma fuga para o Egito. E tipologicamente nós sabemos que o Egito é a comparação do mundo, do local antes da salvação, e Deus manda justamente Jesus para o Egito, para que depois ele regressasse da peregrinação, daquilo que representa o mundo. Mas Jesus foi salvo. Jesus foi salvo e Jesus não foi morto por Herodes antes de começar o seu ministério. Quando eu estava meditando nesse versículo, eu estava imaginando o que José poderia estar pensando na sua cabeça, o que nós poderíamos estar pensando nesse exato momento. Ele poderia estar fazendo algumas indagações a Deus. Ele poderia estar pensando o seguinte: eu não estou fazendo nesse exato momento a obra do Senhor? Eu não entendi que aceitar Jesus Cristo na minha família, a Jesus como Salvador do mundo, eu estou fazendo a vontade de Deus? Por que eu tenho que fugir? Por que eu tenho que sair da minha terra, da onde eu estou, em Belém, e tenho que ir para o Egito me esconder? Se eu estou fazendo a vontade de Deus, Deus não poderia me proteger aonde eu estou e fazer milagres e prodígios aonde eu estou? A criança que eu assumi como pai e vou criar, não é o Salvador, me foi revelado que é o Salvador, por que agora eu tenho que fugir para me salvar? Eu não estou diante do Filho de Deus na minha vida, aquele prometido pelas Escrituras Sagradas, porque o próprio Deus não vem e me livra de Herodes? Por quê? Sabendo Deus que Herodes vai vir em perseguição, Herodes não tem um fim no seu próprio leito, sem ao menos tentar contra um menino que está recém-nascido. Isso são todas as indagações que poderiam estar na mente de José, que provavelmente estaríamos na nossa. Eu não fui chamado para ser missionário, eu não fui chamado para estar diante da igreja, ou estar diante de uma liderança. A profissão que eu estou fazendo não foi Deus que me orientou. E por que eu passo por essas dificuldades? Deus não entra com providência e eu vejo o milagre acontecendo. Por que eu tenho que abandonar tudo e ir para o Egito? Foi o que José fez. Deus estava dando livramento à família, Deus estava dando livramento a José, Maria e a Jesus. Isso tudo estava acontecendo. Não importa, igreja, a forma que Deus estava agindo, não importa o como Deus estava fazendo, Deus estava livrando aquela família. O que importa é que Deus estava cuidando daquelas pessoas. Não importa que o milagre estava acontecendo e a terra estava se abrindo para mostrar que estava acontecendo o milagre, ou se simplesmente Deus estava falando o seguinte: sai daqui, sai de Belém, vai para o Egito, fica lá um tempo, depois eu vou falar para você voltar e regressar, e você será salvo. Não era de uma forma miraculosa, mas era um livramento de Deus. Não era o que a teologia vai dizer de uma forma pneumática, ou pneumaticose, de uma forma espiritual, que a gente ia ficar de uma forma até sem palavras para poder expressar, mas Deus estava agindo. Deus é aquele que faz grandes coisas, mas Ele também é aquele que faz pequenas coisas. Deus age de forma que a nossa perspectiva às vezes não entende.
Nós não podemos perder esse ponto de vista da nossa vida. Quantas pessoas estão apenas à espera de um milagre, de uma forma que deixa a sociedade muda e calada, e não espera os pequenos milagres de Deus do dia a dia. E com isso deixam de agradecer pelo término do dia em salvação. Só querem agradecer por aquilo que é inacreditável. Querem vivenciar o inexplicável. Buscam o que é miraculoso. Querem as maravilhas de Deus. E não percebem que Deus está agindo em nossa vida a cada minuto. O cuidado de Deus está em nós em cada instante, igreja. Nós somos cuidados por Deus. Quantos querem ser curados, mas não imaginam que Deus está usando o médico para curar, Deus está usando a ciência para curar. As verdades estão ocultas da vista humana, só Deus é aquele que pode trazer a existência do nada. Se não for Deus usando o cientista, eles vão passar 1000 vezes, milhões de vezes na frente da cura de uma doença e não vão encontrar se Deus não mostrar o lugar. Quantos querem o consolo de Deus e não veem que Deus está consolando a cada um de nós a cada momento, usando situações, usando a palavra de um amigo, usando os irmãos como família um dos outros. Deus age como conforto. Quantos precisam saber de Deus o que querem fazer da vida, buscam uma resposta, oram, buscam que Deus dê a resposta e não vê que a resposta está na palavra dEle, não encontram a segurança naquilo que o Senhor já tem revelado. Deus levanta tantas situações ao nosso encontro, cada pessoa da nossa vida Deus se levanta para poder mostrar que Ele está cuidando de nós. Palavras são faladas e muita gente, muitas pessoas, muitos irmãos e irmãs estão apenas procurando aquilo que é miraculoso. Deus se faz sempre presente, Deus está sempre presente em todas as coisas. Quando nós olhamos para o nascer do sol, nós vemos a grandeza do Senhor. Quando nós olhamos o chão molhado do orvalho, nós vemos o cuidado do Senhor para a nossa vida. Quando nós vemos a chuva caindo do céu, nós vemos o Senhor preservando as nossas vidas. Quando nós vemos o crepúsculo da noite, do entardecer, é o Senhor zelando por cada um de nós. Cada dia, igreja, cada momento da nossa vida é fruto da atenção de Deus para cada um de nós. Salmo 19, verso 1 e verso 2 vai dizer o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Glória a Deus, glória ao Senhor, porque cada dia, cada momento, cada minuto, Deus tem cuidado de nós. Podemos não perceber isso. Às vezes as nossas atitudes são ações humanas, meramente pensando que é ações humanas, mas é o Senhor cuidando da nossa vida. A nossa vida é uma expressão de louvor a Deus. E aqui eu estou caminhando para a conclusão, pode preparar o vídeo para passar depois da mensagem. O menino Jesus Cristo, Jesus foi salvo de Herodes. Houve um instrumento de salvação, e esse instrumento não foi miraculoso, não foi inexplicável, não houve um espanto, que nós pudéssemos até prestar atenção na leitura, como nós prestamos atenção na multiplicação dos pães, como prestamos atenção na tempestade que é acalmada, ou em Jesus andando por sobre o mar. Mas nós temos um instrumento de um milagre de Deus. Deus salvou Jesus Cristo, seu Filho, da perseguição de Herodes. E nós, igreja, nós somos salvos todos os dias, todos os momentos. Porque o inimigo da nossa alma, ele não descansa um minuto sequer. Ele não repousa um minuto sequer contra as nossas vidas.
E nós somos livres porque Deus a cada minuto preserva e cuida de nós. Às vezes nós não percebemos, às vezes sai da nossa perspectiva e da nossa dimensão. As mínimas coisas anunciam o cuidado de Deus. Que possamos sempre dedicar o nosso louvor ao nosso Deus, porque justamente Ele tem cuidado de nós. Diácono Marcos começou o culto falando do cuidado de Deus. E hoje eu trago essa mensagem para a nossa meditação. Deus tem cuidado de nós. Deus está sempre presente, mesmo quando nós não conseguimos enxergar o inexplicável. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele cuida a cada momento da nossa vida. Glória a Deus por isso. Louvado o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor?